Chá com Livros começando e hoje eu estou aqui com a minha caneca especial, lembrança da Bienal de Pernambuco. Tem aqui chá de erva doce, que é o meu preferido. E por que que eu vim com essa caneca? Porque hoje a gente vai conversar com Thaís Ferreira, que é pernambucana e que participou da Bienal de Pernambuco. Então tá tudo conectado aqui e é uma memória, uma lembrança desse momento super especial e marcante que a comunidade Literária Mais viveu, onde a gente levou quase 40 escritoras para a Bienal de Pernambuco. Então, provavelmente, nessa conversa, que é um replay, você vai ouvir aí, talvez, referências nossas com relação à Bienal de Pernambuco, e aí você já sabe que foi por conta desse evento que a gente viveu juntinhas lá na Bienal de Pernambuco 2025. Seja bem-vindo ao Chá com Livros, este programa onde nós estamos sempre trazendo alguém, escritora, leitor, leitora, para conversar com a gente. O nosso assunto principal, lógico, sempre é livros, literatura, escrita, leitura, nossas inspirações literárias, nossas manias literárias. Você sabe que aqui no Chá com Livros a gente está sempre trazendo a literatura como peça principal. E hoje nós vamos ter um chá com livros diferente. A gente resolveu pegar alguns bate-papos anteriores, algumas conversas que a gente teve em 2025, e nós vamos reprisar essas conversas com algumas autoras, né? E hoje a gente vai reprisar um bate-papo super bacana que nós tivemos com a escritora Thaís Ferreira, que é uma pernambucana, uma pessoa maravilhosa e também uma escritora muito talentosa. A Thaís Ferreira escreveu o seu primeiro livro, que foi O Destino de Inácia, e depois do Destino de Inácia, ela já tem aí uma continuação da história, né, que é O Filho do Coronel, e já está aí preparando outras histórias. Então, esse bate-papo vai ser bem legal e eu quero só lembrar a você que este bate-papo é uma reprise, tá? Então, se ela falar de alguma coisa aí que já passou, de alguma data que já passou, você já sabe que é uma reprise aqui do programa e está tudo bem, certo? E aí, antes da gente chamar a Thaís Ferreira, eu queria também te falar o seguinte: esse programa é o seu espaço, então se você também quer vir bater esse papo conosco, não importa se você é escritora, se você é leitora, tem espaço para você aqui, porque a literatura, ela transcende, né, escrita, leitura, tudo faz parte. Então, a gente quer conversar com você que, de alguma forma, tem aí uma conexão com a literatura, seja como escritora, seja como leitora. O Chá com Livros é esse espaço para a gente bater realmente um papo descontraído e a gente falar muito sobre aquilo que a gente mais gosta, que é livros, leitura, literatura. Então, a partir de agora, vocês vão ficar nesse bate-papo aí comigo e com a Thaís Ferreira, e eu espero que vocês gostem muito da nossa conversa. Thaís está em São Paulo neste momento. Como é que está o clima aí por São Paulo? Hoje está aquele tempinho de terra da garoa, está garoando, e como diz o Nordeste, está chuviscando. 20 graus nesse momento. Thaís mora em São Paulo, mas Thaís é pernambucana, né, Thaís? Sim, sou de Recife, migrei para São Paulo em 2011. Mas sou apaixonada pelo Nordeste, vou todos os anos aí. Muito bem, e agora vai estar participando da Bienal, é a sua primeira Bienal também? Presencial a primeira, e a distância foi com você no Ceará, né, no comecinho do ano, se eu não me engano. Em abril. E aí agora, isso, em abril. E agora, aí com vocês, na minha terra, no meu lugar, eu estou muito feliz. Isso é bom demais. Eu estou ansiosíssima para conhecer. Eu já fui em Pernambuco 2 vezes, mas foram viagens assim, tipo bate e volta, que não deu tempo de ver nada. E assim, as expectativas para a Bienal de Pernambuco estão incríveis, porque eles estão liberando todos os dias, assim, grandes nomes da literatura nacional e a programação está muito boa, então eu acho que essa Bienal está prometendo muito. E aí estamos todas ansiosas.
Sim, é assim, a publicação, todo o marketing está muito potente, né? Fiquei sabendo que vai, assim, caravanas de 100% dos interiores de Pernambuco, né? Alagoas, Paraíba, Sergipe. Então, eu acredito que esse evento vai ser incrível. E a gente está trabalhando para isso, né? Sim. Estamos trabalhando aí para o marketing isso. está incrível, né? E as expectativas estão muito boas, assim. Então, é incrível como um evento como esse consegue mobilizar, né, tanta gente de tantos lugares, e é aquele momento realmente de encontro, de você ver pessoas que você conhece às vezes pela internet, que tem ali, participa de grupos de escritores, de leitores, mas você não conhece pessoalmente, de repente tem esse momento de você chegar ali, conhecer pessoalmente, trocar ideia, abraçar, tirar uma foto, né? Também é aquele encontro de você conhecer novas pessoas, né? De você se conectar com outras pessoas, de ver, às vezes, escritores que você admira, né? Então, é realmente um momento muito, muito, muito especial. Inclusive o nosso encontro, né? Que você tá aí comigo desde 2021, né? Trabalhou aí junto, construiu esse sonho, né? Fez com que fosse realizado, que é o livro, meu primeiro livro. E a gente agora vamos nos ver, né? Pessoalmente. E eu tô muito ansiosa, muito. Eu vou dormir pensando, me acordo pensando, tô no preparo. Estou aí com uma surpresa que eu vou postar sábado, um mimo incrível que eu vou levar. Que massa. Eu acho que todas as autoras estão assim, né? Nos penedos de preparar coisinhas, inventar mimos e tal. A gente adora mimar os leitores, né? Então tá todo mundo assim nesse clima. É verdade. Aí, essa coisa que você falou, Thaís, eu nem tinha me apontado, né? Eu falei de encontros e aí esse detalhe que realmente a gente é tão próxima, a gente se fala tanto, né? Eu te considero assim, uma amiga muito especial. E a gente nunca se viu pessoalmente. Olha isso. Nossa. É isso. A gente estava comentando aqui em casa, falei, gente, vou conhecer a Franci. Franci foi a pessoa que segurou minha mão e falou: esse livro vai nascer, esse livro tem potencial. Precisa de ajustes? Precisa. Precisa mudar e mexer muita coisa. Mas é possível. E aí a gente está juntas aí, faz um sonho, né? Sim, com certeza. Eu fico muito feliz, assim, porque às vezes essa carreira literária é uma carreira muito desafiadora, especialmente quando você decide empreender com literatura, né, que é o meu caso. E às vezes, como todos nós, a gente tem aquele momento de desânimo, de dizer assim, meu Deus, o que eu tô fazendo, sabe? Eu vou fazer outra coisa, sabe? E aí, por incrível que pareça, todas as vezes que me vem esse pensamento, sempre vem o depoimento de uma pessoa, ou de pessoas, né? Que lembram algo que eu já fiz, de um livro que eu já ajudei a publicar, de alguém que eu já levei para um evento, e aí renasce toda aquela coisa, não, vamos continuar aqui nesse caminho. E aí, assim, pra gente, nós mulheres, né, que a gente vem, assim, de certos desafios, né, que só nós sabemos, o quanto é importante a gente segurar na mão de outras mulheres. Porque talvez, se você tivesse, por exemplo, tô sem tempo, não vou pegar esse projeto seu agora, talvez eu tivesse desistido e nem o meu segundo livro tivesse acontecido. Então, eu acho que nós temos uma missão, nossa missão literária, ela é linda, a literatura, ela é transformadora, ela liberta. Não dá para falar de um futuro melhor sem leitura, sem livros, né? Eu acho que o livro, ele é aquela chave que abre portas, né? Com o livro eu me transporto, eu viajo, eu conheço outros horizontes, eu conheço outras culturas. E aí, por mais mulheres assim, né? E assim, nem se atreva a pensar em desistir. Longe disso. Ai, ai.
Estamos firmes e fortes por enquanto. E aí eu sempre digo que esses eventos são muito importantes nesse sentido também, sabe, Thaís? Porque quando você vai para esse tipo de evento, você volta recarregada, assim, a sua energia volta recarregada e você diz assim, não, isso aqui vale a pena. Então, por isso que é tão importante a gente estar sempre participando, né, de eventos. E no último ano eu tenho participado de muitas feiras, de muitos eventos literários. Bienal, essa é a segunda, né? Mas cada vez que a gente vai para um evento, a gente volta com uma outra perspectiva, sabe? Então, eu acredito que essa Bienal ela vai ser muito importante para a maioria das autoras que estão com a gente, porque para muitas é a primeira Bienal, é a primeira experiência, então vai ser algo muito incrível, né? E para muitas também vai ser essa experiência de pisar nesse ambiente que é 100% literário, né? E de viver esse momento e de aí recarregar essas energias também. Eu acho que isso é muito importante também, né? Mas vamos falar do seu livro, né? Que a gente está aqui nesse bate-papo filosofando. Mas vamos falar sobre o seu livro, os seus livros, na verdade, né? Porque Thaís publicou o livro O Destino de Inácia, que eu tive o prazer de ser a editora desse livro. E tenho muito orgulho dele. Inclusive, O Destino de Inácia foi a nossa leitura 2 vezes já na Comunidade Literária Mais, né? Na sexta-feira passada, nós estivemos aqui na Livraria Leitura, aqui de Fortaleza, numa roda de conversa sobre o livro da Thaís, sobre O Destino de Inácia, né? Foi muito bacana. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse livro, como foi que surgiu essa ideia de escrever esse livro, né? Em que momento esse livro apareceu para você, como foi o desenvolvimento dessa história? Conta aí pra gente. A história, o processo de escrita começou na pandemia, durante a pandemia, né? Logo naquele boom que deu e passei a trabalhar home office, algo que foi bem desafiador. Sempre fui apaixonada pela leitura e eu sempre gosto de falar essa historinha que hoje eu não me recordo assim com tanto conteúdo, mas lá atrás, lá na infância, eu me recordo que eu escrevi uma história. Eu acho que o ano foi 98, 99, acho que eu tinha uns 9 anos. E a professora rodou esse livrinho no mimeógrafo. Eu acho que a maioria aqui, né, se recorda do mimeógrafo. E ela fez uma dobradura, assim, muito afetuosa, grampeou e tal, e entregou para todo mundo na sala. Eu diria que esse foi o primeiro livro, né? Não tenho mais esse livro, não me recordo dessa história. E aí eu acho que em algum lugar do inconsciente ou consciente, isso ficou guardado. E aí eu comecei a escrever, assim, escrever uma historinha como se fosse... aquela coisa da escrita terapêutica que você, né, que a gente vai escrevendo e vai soltando e com muitas crises de ansiedade. E a história foi dando liga, né? Me perguntam muito, né, qual personagem sou eu desse livro, né? Assim, onde eu estou, né? Que eu tô me camuflando em algum personagem aqui. No início perguntaram se era uma biografia e tal. Se era a história de alguém que eu conheço. E não. Foi assim, as palavras foram vindo e eu fui soltando. Confesso que eu não tinha disciplina. Acho que eu não levei a sério até chegar na página... acho que 60, por aí. Na metade, aí eu comecei a levar a sério. Mandei vários e-mails para várias editoras e colecionei nãos, sabe assim? Maioria, né? E quando respondiam, né, os e-mails era sempre com a negativa. E aí, através do Instagram, aquelas publicações que o Insta faz, né? Quando você começa a buscar um certo conteúdo. Eu não me recordo bem, mas era como se fosse um workshop que você estava dando, que eram 3 dias seguidos. Eu acho que era alguma coisa, o voo vai começar. Não sei se você lembra, Franci. Eu lembro. Isso já era 2021. Acho que foi no mês de março. E aí eu fui conversando com você.
me senti muito acolhida, né? Acho que você foi bem verdadeira quando precisou pontuar algumas coisas assim. Você não fez muita massagem, não, assim, foi bem direta, pegou firme, né? Que eu acho que isso também é importante. Sim. Mas, assim, você me deu um feedback, aquela coisa, assim, precisa melhorar, mas é possível e eu estou aqui, né? E aí, quando eu falo da importância, né? Isso é uma rede de apoio, inclusive, né? Eu tô aqui, vamos, pego sua mão e a gente vai. E nós vamos. E não é que foi mesmo, menina? Então, aí nós começamos, né? E mandava e-mail, e o arquivo voltava, e eu lembro que na época meu computador tinha parado, o telefone não funcionava muito, as crianças em casa, aí eu já tinha voltado para o trabalho no formato presencial, mas aí foi acontecendo, né? Eu lembro que você falava assim para mim, essa história dá um romance de mais de 300 páginas, quer publicar mesmo agora? Você lembra disso? E aí, assim, super apressada, queria publicar de todo jeito. Eu digo, não, senhora, né, calma aí. É isso. E aí eu falava assim, eu tinha muito medo da desistência, de desistir, né? Porque já vinha de outros sonhos aí que não deram certo, em outras situações, em outras esferas. Então, a pressa quero publicar logo, mesmo que seja algo muito, muito, muito simples, mesmo que seja algo muito, mas que aconteça, né? E aí, acho que foi um projeto muito legal, aconteceu. 28 de outubro foi a nossa live de lançamento, né? Foi pelo Instagram, acho que Facebook também, não me recordo muito, foi YouTube. E foi incrível, né? E aí, falando um pouquinho da história, toda a história, ela se passa no nosso Nordeste, né? No qual eu sou muito apaixonada, honro o lugar de onde vim. Fica muito subjetivo o lugar do Nordeste, eu acho que isso fica por conta do leitor, né? Em alguns trechozinhos é como se fosse algum interior de Pernambuco, mas aí depois é como se passasse pela Paraíba um pouquinho. E o livro, ele fala da Inácia, que é uma mulher eu diria que o destino foi um pouquinho cruel, né, com ela. Ela é uma mulher muito reclamona, ela não encontra cores em nada, ela não acha graça na vida, até que uma vizinha, que era uma mulher que, como falava antigamente, uma mulher da vida, deixa uma bebezinha com Inácia, e essa mulher não volta mais. E essa menina dá um pouquinho de cor à rotina de Inácia, que é muito durona, muito carrancuda. Inclusive tem um trecho que fala que Inácia é graduada na Lamúria. Mas aí, para Inácia ser assim, tão casca grossa, ela tem um passado, né? Inácia, ela tem um passado. E aí eu vou me limitar, porque senão eu vou dar muito spoiler. Né? Então, algumas coisas do que somos hoje é o que aconteceu lá atrás, né? E aí, se a gente não trabalha, a gente carrega dores aí para a vida toda. Não sei se foi bem esse o caso de Inácia aí. Acho que isso fica um pouquinho também por conta do leitor. Tenho, assim, um carinho por essa história muito grande. Inclusive, me perguntaram se eu ia adaptar e aí fazer uma continuação desse livro. Eu penso em alguns momentos. E ano passado, eu lancei o Filho do Coronel, né? A gente não tem falado muito dele. Eu estou com alguns exemplares, não sei se vai chegar a tempo, né? Então eu vou levar pouquíssimos exemplares do Filho do Coronel. E o Filho do Coronel é toda a história, só que é contada por um outro personagem, pelo Mário. Filho do coronel mais poderoso de uma certa região, né? Então é uma duologia. Muito legal. E essa coisa da Inácia me fez lembrar, você falando aí que muitas vezes a gente
reflexo do nosso passado, me lembrei de Eudora, do meu livro, que também tem toda uma questão com o passado dela, né? E aí eu estava no nosso encontro de sexta-feira falando sobre o teu livro, e aí uma das coisas que eu pontuei, né, foi exatamente isso, assim, de que quando você começa a ler o livro, você sente, em alguns momentos, você começa a ter raiva de Násia, porque tu diz assim, nossa, que mulher amarga, que mulher chata, né? Ela é muito chata, porque assim, ela não sorri, ela não tem nenhuma alegria com a vida, né? E aí, quando você começa a trazer o passado de Inácia, a gente vai entendendo por que que essa mulher é assim, tão amarga, tão, né, tão desiludida com a vida, né? E achei super interessante essa coisa de você trazer a mesma história, porém com o olhar da outra personagem, né? Eu acho muito, muito bacana isso, assim, geralmente a gente lê a história na perspectiva de um personagem, e aí quando a história vem na perspectiva de outro, ela toma outros rumos, né? Outras ramificações. Então, já estou ansiosa para ler. Já tenho o livro, mas ainda não tive tempo de ler. Já está aqui na minha fila de leituras, né? E curiosa já para saber o que vem aí pelo olhar de Mário. Sim. E estou trabalhando já com o terceiro livro. Ele sai dessa duologia um pouquinho. Eu falo que vou dar uma pausa, vou dar umas férias, mas depois eu penso em retomar com essa proposta de fazer com a proposta de fazer um terceiro. E eu acho que ano que vem vai ter lançamento aí na Literária Mais do terceiro. Azul, já quero. Mas aí, Thaís, me fala o seguinte, o que você está preparando especificamente para a Bienal de Pernambuco? Para a Bienal de Pernambuco, eu estou preparando muitas conversas, partilhas, incentivos. Eu penso, estou convidando muitas pessoas, né? Até porque é o meu lugar e eu sempre mantenho as amizades lá, né? Antes de vir para São Paulo, então estou convidando uma galera aí legal. E eu acho que eu diria que o principal é incentivar outras mulheres a publicarem, a escreverem, a contar a sua história. E se não contar a sua história, mas sei lá, contar a história de alguém que precisa ser contada, né? Assim, para mim, esse momento é o que eu venho falando, né, no grupo, nos comentários, é ressignificar. Eu estou ressignificando muita coisa, né? Quando eu vim para São Paulo, era tempos de muitos desafios, assim, todos os aspectos da minha vida. E agora eu volto para Pernambuco, né, lançando livros. Então, assim, é possível, sabe? É possível mudar, é possível construir uma manhã diferente, é possível tanta coisa, né? Então, acho que esse seria o objetivo principal, né? Como eu te falei, assim, anteriormente. Esse foi o nosso Chá com Livros de hoje. Que papo bacana, eu espero que você tenha gostado. E a gente te espera aqui no próximo Chá com Livros, hein? Então, entre em contato com a gente, agenda a sua participação, vem conversar conosco, bater um papo aqui, né, com a sua xícara de chá, de café, não importa. É esse momento para a gente sentar como se estivesse na sala de casa e bater aquele papo gostoso sobre literatura. Então é isso aí, a gente se vê no próximo Chá com Livros.